Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. No vídeo de hoje eu vou trazer a resolução de um exercício de vestibular da UTF-PR, tá? É um exercício do vestibular de 2009, ok? Bora lá então? Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui, a gente vai resolver um exercício da UTF-PR. É um exercício que caiu no vestibular de inverno de 2009. Inclusive, esse exercício aqui caiu na época que eu estava fazendo cursinho. E eu fiz esse vestibular aqui. Eu não vou mentir para vocês que eu fiz esse vestibular e na época eu não passei. Eu fui mal pra caramba. Provavelmente eu não consegui resolver nada de matemática. E naquela época lá eu ainda estava com ideia de fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu nem queria fazer matemática, sabe? Eu acabei decidindo por fazer matemática algum tempinho depois. Então, pessoal, esse exercício aqui está dizendo o seguinte para nós. Você está considerando uma função f de r mais estrelinha. Esse r mais estrelinha aqui R mais estrelinha, ele é basicamente esse conjunto aqui, ó. Ele é um intervalo de zero até mais infinito. Então ele está considerando só os números reais positivos, ele está excluindo o zero também. Enfim, então você vai pegar só a parte positiva da reta mesmo. Então tá, você tem uma função f definida nesse conjunto e chegando no conjunto dos números reais. Tá? Então, o domínio dela é esse conjunto, o contradomínio é a reta real. A regra que define essa função é dada por logaritmo na base 7π sextos de x vezes 36 sobre 49π ao quadrado elevado a 2 seno de x cosseno de x. Sabendo que f de x é dada por essa regra aqui, o exercício quer que a gente determine a imagem do 7π sextos através da função f. E aí as alternativas que aparecem na questão são essas 5 alternativas aqui. 1, 1 meio, 1 mais 2 raiz de 3, 1 menos raiz de 2 ou 1 menos raiz de 3. Eu não coloquei aqui a página da prova com as alternativas porque eu só consegui encontrar o gabarito. Então lá no gabarito já está aparecendo qual que é a resposta certa. Então vamos tentar descobrir qual que é a alternativa correta nessa questão 17 aqui da prova da UTF-PR de 2009, inverno. Bom, pessoal, eu vou precisar de algumas coisas para resolver esse exercício aqui. Então, basicamente, as ferramentinhas que a gente vai usar para resolver a questão, eu vou colocar aqui embaixo nesse espaço. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser uma identidade trigonométrica que a gente vai precisar para resolver essa questão aqui. E essa identidade é a seguinte: é o seno de um arco duplo, que o pessoal costuma chamar. Então, seno de 2x. Isso aqui, pessoal, quando você estuda trigonometria, o teu professor lá do colégio ou do cursinho, talvez prove para você que isso aqui é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Isso aqui é uma consequência daquela formulazinha do seno da soma de dois ângulos, né? Então, basicamente, aqui já dá para enxergar que nesse expoente que aparece aqui, 2 seno x cosseno x, você pode trocar toda essa expressão aqui por seno de 2x. E a gente vai fazer isso mais adiante, tá? Outra propriedade que a gente vai precisar usar vai ser a seguinte. O logaritmo em uma base A da multiplicação pode ser expresso como o logaritmo na base A do primeiro fator aqui da multiplicação mais o logaritmo na base A, então a base aqui fica a mesma que aparecia aqui, ok? Do segundo fator que aparece aqui nessa multiplicação. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu provo essa propriedade aqui. Vou estar deixando aqui no card esse videozinho que na verdade é um shorts, né? E
A outra propriedade que a gente vai precisar usar é uma outra propriedade de logaritmo, que é a seguinte. Logaritmo em uma certa base A de b elevado a m é igual a m vezes o logaritmo na base A do b. Então aqui basicamente o que acontece é que esse m passa multiplicando para frente do logaritmo e você mantém o logaritmo de b na base A, né? Essa propriedade aqui eu ainda não tenho nenhum vídeo no canal onde eu provo ela, mas é uma propriedade bem simples de se mostrar. Eu posso até fazer algum vídeo mais para frente provando essa propriedade aqui. Bom, agora que eu já comentei quais são as propriedades que a gente vai usar para a resolução do exercício, vamos para a resolução de fato. Então a solução vai ficar assim, pessoal. Antes de já calcular a imagem dos 7π através da função f, eu vou dar uma, entre aspas, simplificada nessa expressão aqui que define a função. Talvez ela fique um pouco mais complicada, mas ela vai ser mais fácil de operar depois que eu fizer essas mudanças aqui. Olha só. Eu sei que f de x é dado por logaritmo na base 7π de x vezes 36 sobre 49π ao quadrado, e tudo isso aqui elevado a 2 seno de x, cosseno de x, coloca colchetes aqui. Aqui, gente, no logaritmando, notem que eu tenho a multiplicação do x por todo esse cara aqui, né, por essa potência. O que eu vou fazer neste momento? Eu vou usar essa propriedade em roxinho aqui. Eu vou separar o logaritmo desse produto aqui numa soma de logaritmos. Como assim? Isso aqui vai ficar logaritmo na base 7π, o primeiro fatorzinho aqui da multiplicação de x, mais, né, a formulazinha, o logaritmo na mesma base, 7π, de todo esse cara aqui. Isso aqui, como é chato de reescrever, eu vou só copiar e vou colocar aqui. Ok, gente? Em seguida, esse 2 seno de x cosseno de x, eu já vou usar essa propriedade em azulzinho aqui e vou trocar ele por seno de 2x. Então vai ficar assim. Aqui fica seno de 2x. E a última simplificação que eu vou fazer nesse ponto aqui é pegar esse expoente aqui e passar ele multiplicando para frente do logaritmo. Porque eu sei que eu consigo fazer isso usando essa propriedadezinha que está em verde aqui. Então, quem está fazendo o papel do nosso m, se você comparar com a propriedade lá, é o seno de 2x, né? Então, eu vou obter o seguinte. Ok? Então, a regra da função f pode ser escrita também dessa forma aqui. Beleza? Ok, então, pessoal. Tendo em mãos já essa fórmula aqui que define a função f, eu vou partir para o cálculo da imagem dos 7π através da função f. Ou seja, eu vou calcular f de 7π. Então, f de 7π vai ficar assim. Então, eu sei que quando eu calculo a imagem de um ponto através da função, é só eu trocar esse ponto no lugar do x que aparece na regra da função. Então, aqui eu vou ficar com logaritmo na base 7π de o x eu troco por 7π mais o seno de 2x, só que agora o nosso x é os 7π vezes logaritmo na base 7π de 36 sobre 49π ao quadrado. Só que esse 36 sobre 49π ao quadrado, eu vou reescrever ele desse jeito aqui. Ó. 36
é a mesma coisa que 6 ao quadrado. 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Ok? E aí eu fico com essa expressão aqui no logaritmando. Beleza. Agora o seguinte, pessoal. Logaritmo de 7π na base 7π. A gente sabe pela definição de logaritmo que quando o logaritmando e a base são iguais, qual é o valor desse logaritmo aqui? Ele vale 1, né? Então aqui eu fico com 1 mais seno de 2 vezes 7π, eu posso simplificar esse 2 aqui, que está multiplicando, por esse 6 que está dividindo aqui. Então, eu fico com 7π terços. Então, aqui, seno de 7π terços. Vezes logaritmo na base 7π sextos. Agora, nessa expressão aqui, pessoal, notem que todo mundo que aparece aqui nessa fração está sendo elevado ao quadrado. Então, usando as propriedades de potência, eu consigo reescrever toda essa expressãozinha aqui assim, ó, 6 sobre 7π, e aí tudo isso elevado ao quadrado, porque o quadrado aqui, entre aspas, ele se distribui em todo mundo que está aparecendo aqui, né? Em seguida, pessoal, eu vou fazer o seguinte, 1 mais seno de 7 vezes. Esse π aqui, acho que é um pouco difícil de você identificar lá no ciclo trigonométrico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui em graus, tá? Isso aqui está em radianos, né? Eu vou fazer aquela conversãozinha básica. Eu sei que o π, radianos, ele corresponde a 180 graus. Então, aqui eu vou colocar, no lugar desse π, 180 graus. Que quando eu avalio uma função trigonométrica em alguma coisa que está em radianos ou correspondente em graus, eu sei que ela vai ter o mesmo valor. Isso aqui dividido por 3, vezes o logaritmo na base 7π sextos. Agora, esse 6 sobre 7π elevado ao quadrado, vocês concordam comigo que eu consigo fazer o seguinte com ele? Eu posso inverter a fração, ou seja, colocar 7π sobre 6, e aí o que eu tenho que fazer para compensar isso? Eu tenho que trocar o sinal lá no expoente, né? Então aqui é bom que vocês já estejam meio afiados aí nas propriedades de potência também, né? Beleza, gente. Então isso aqui vai ficar igual a 1 mais seno de... Agora, esse 180 eu vou simplificar pelo 3. Como assim? Eu vou manter o 7 multiplicando. Fazendo a divisão do 180 por 3, isso aqui vai dar 60, né, pessoal? Agora, nesse logaritmo que aparece aqui, está aparecendo esse expoente menos 2. O que eu posso fazer com ele, segundo a propriedade que está em verdinho aqui? Eu posso passar ele para frente do logaritmo multiplicando. Então, eu vou passar o menos 2 multiplicando aqui. Okay? E aí eu vou ficar com o logaritmo de, na base 7π sextos de 7π sextos. Opa, aqui de novo apareceu um logaritmo que tem logaritmando e base iguais. Qual é o valor desse cara aqui, então? Ele vale 1, né? Continuando aqui, pessoal. Isso vai ser igual a 1 mais seno de 7 vezes 60. Isso aqui vai ser 420 graus, né? Vezes o menos 2. E o logaritmo de 7π sextos na base 7π sextos, ele é igual a 1. Multiplicando, ele some, né? O 1 vai manter a mesma coisa aqui. Beleza? Agora, galera, é aqui que a gente vai finalizar o exercício. Por quê? Eu ainda vou reescrever isso aqui assim. 1 menos... Vou pegar o menos 2, já vou multiplicar aqui e vou jogar ele para frente, tá? 1 menos 2, seno de 420 graus. Beleza?
Bom, feito isso, a única coisa que está faltando aqui para a gente concluir é determinar esse seno aqui de 420 graus. Beleza. Vamos reescrever então f de 7π da forma mais simples que a gente conseguiu chegar até agora, né? Que é igual a isso aqui. Agora, gente, para determinar o seno de 420 graus, a gente não vai escapar do ciclo trigonométrico, né? Então, assim, aqui eu tenho um ângulo que ele já deu uma volta no ciclo trigonométrico e andou mais um pouquinho. Como assim? Então, ó, gente, aqui o nosso ângulo fez o quê? Ele deu uma volta inteira aqui no ciclo e chegou aqui no 360 graus. Agora, para a gente chegar no 420, o quanto mais a gente vai ter que andar para chegar nesse ângulo aí medindo 420 graus, né? Do 360 para a gente chegar no 420, a gente precisa andar mais 60 graus, né? Então você vai lá e marca o ângulozinho de 60 graus, que no caso seria algo desse tipo aqui, né? Então aqui você tem um ângulo de 60 graus, mas lembrando que você deu toda uma volta e depois voltou no mesmo lugar aqui do ângulo de 60 graus. Por que dá para fazer isso, gente? As funções trigonométricas têm essa característica aí de serem cíclicas, né? Os valores vão se repetindo conforme você vai passando por certos lugares do ciclo trigonométrico. Como eu parei aqui no ângulo de 60 graus, o seno de 420 graus ele vai ter o mesmo valor do seno de 60 graus. Tá? Então aqui eu posso concluir que isso é 1 menos 2 seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, a gente já aprendeu aqui no canal, inclusive, que ele é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Então isso aqui fica 1 menos 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. Esse 2 multiplicando aqui, eu posso simplificar com esse 2 aqui de baixo. E o que a gente vai obter vai ser 1 menos raiz de 3. Portanto, galera, a alternativa correta é a letra E. Certo, então, pessoal? Espero que tenha ficado claro o que eu fiz nesse vídeo aqui. Se vocês ficaram com dúvidas aí em algo que eu fiz, deixem um comentário aí que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? Por esse vídeo seria isso. Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem um comentário aí para me apoiar e indiquem para os amigos aí que vocês sabem que estão precisando. Espalhem a palavra, quer dizer, os números, né? Então, até a próxima.